Olá, eu sou a Loreta, ginecologista e obstetra. Hoje a gente vai falar sobre sofrimento fetal. O que é sofrimento fetal? São condições que pioram o prognóstico, ou seja, a forma com que o bebê nasce ou se desenvolve durante a gestação. É muito importante hoje em dia que as coisas culturalmente mudaram demais. Então, antigamente, você engravidava, tinha lá 10, 15 filhos, dois morriam dentro da barriga, nascia e morria ou morria no primeiro ano de vida. Por quê? Porque a gente se reproduzia mais, nasciam mais, e a seleção natural ia dividindo quem vai ficar ou não. E naquela época isso não gerava um sofrimento, porque não tinha o que fazer, não achava-se aquilo normal, né? Perde filho, você não via ninguém revoltado, ninguém processando ninguém. Hoje em dia, o que acontece? A gente tem menos filhos e cada filho vai ter que valer mais, no sentido que assim, a gente vai ter que cuidar mais, porque a gente vai ter 1, 2, 3... Lógico, em alguns lugares dos Estados Unidos chegam a ter 5, 6 filhos, mas não é o nosso convívio diário ver esse tipo de paciente. Então, quando você engravida, o bebê vai crescendo. Então, você vai fazer um pré-natal. No pré-natal, o que o médico vai ver? Vai ver seu peso, vai ver sua pressão, vai medir sua altura uterina. Sabe o que é altura uterina? A gente pega uma fita métrica, põe aqui em cima da sínfise púbica, aqui nesse ossinho, e mede quanto tem do útero. Porque antigamente não tinha ultrassom. Então você pegava a fita métrica, media se aquela altura uterina correspondia aos meses de gravidez daquela mulher. Então uma forma de ver se o crescimento fetal está adequado é medindo a altura uterina. É que hoje tem ultrassom, você faz ultrassom, faz as medidas, põe num quadro e ele te dá, olha, tá crescendo bem. Não tá crescendo bem, tá crescendo abaixo do percentil. O que é isso? Nós temos um ultrassom e no ultrassom você tem uma linha média de crescimento, uma linha abaixo de 10% e uma linha acima de 90%. Acima de 90% também não é bom, isso não é igual dinheiro na poupança. Muito nem sempre é bom. E muito baixo, percentil menos de 10% também não é bom no crescimento. Então hoje em dia a gente consegue avaliar essa gestação de forma bem minuciosa. Alguns colegas, como eu, têm ultrassom no consultório, então a gente mesmo vai acompanhando esse crescimento sem abrir mão de um bom laboratório, de um bom colega que só faça medicina fetal. O que é medicina fetal? É um médico que é especialista, mas assim, daquele top do top do top, que só faz o estudo do bebê, desde o crescimento, o que tem, o que não tem. Com tudo isso, a ultrassonografia ganhou um destaque muito grande. O bom é que aqui no Brasil, quem faz as imagens é o médico mesmo. Ele vê a imagem, ele raciocina clinicamente, ele entrega um bom resultado. Em outros lugares no mundo, quem faz a imagem é um técnico e depois o médico avalia. Isso perde bastante, mas em alguns lugares, por viabilidade econômica, eles fazem alguém pegar as imagens e depois alguém interpreta. Aqui não, aqui vocês têm a sorte de ter um médico especialista para isso. À medida que essa gestação vai evoluindo, o que você vai ver? Então, o peso do bebê, se o líquido que o bebê produz dentro da barriga tá bom. Por quê? Porque a diminuição do líquido é a tradução de uma boa função placentária. A placenta é a interface entre a mãe e o feto. Então o sangue vem da mãe, passa pela placenta, vai pelo cordão umbilical e chega no bebê prontinho. O bebê não precisa respirar, não precisa comer, já vem com tudo pronto. E o líquido, por ser uma tradução dessa função, quando ele está diminuído, a possibilidade de haver uma diminuição da função da placenta é muito grande. Então essa placenta não está funcionando direito. Assim como quando o paciente tem diabetes, o líquido sobe. Quando a paciente tem infecções, o líquido também pode subir bastante. Então são coisas que a gente foi aprendendo ao longo do tempo que ajudaram a prevenir danos ao longo da gestação.
Outra coisa que a gente pode avaliar é o Doppler. O que é Doppler? Doppler é um som traduzido em imagem colorida. O que o Doppler faz? O Doppler vai avaliar qual a velocidade em que o sangue passa pelo vaso sanguíneo. Então vamos supor que você tem pressão alta. Se você tem pressão alta, sua pressão sobe porque seu vaso sanguíneo fica mais fininho. Então o sangue passa lá com muita força. E ao passar com força, você tem um trajeto no Doppler que você consegue caracterizar. Se eu tenho um buraquinho menor, onde passa mais sangue, o que vai acontecer? O bebê recebe menos sangue. Se o bebê recebe menos sangue, ele pode crescer menos e produzir menos líquido. Então, o Doppler do ultrassom, esta função específica, vai traduzir de que forma o sangue da mãe chega para o feto. O que mais que eu posso avaliar nesse bebê? Fazer uma cardiotocografia. Cardiotocografia é um exame. Você põe uma bolinha em cima da barriga da mãe, onde ela tem a contração, e outra bolinha onde está o coração do bebê. Essa cardiotocografia ela pode ser feita antes do parto, antes de iniciadas as contrações, em paciente hipertensa, diabética, para a gente ver se a função do coraçãozinho do bebê tá bom, ou esse exame pode ser feito durante o trabalho de parto. Durante o trabalho de parto é um exame que te ajuda muito. Então vamos supor, o parto para o bebê é como se fosse uma maratona. Então quando você vai treinar, eu sempre falo de corrida, né, gente, porque eu amo corrida. Quando você vai fazer uma maratona, você tem que treinar para ter um grande esforço físico e chegar lá a ponto de ficar em pé e ainda sustentar as pernas. E quando o bebezinho vai tendo problemas, essa cardiotocografia vai mostrar isso, porque a função cardíaca do bebê vai traduzir que ele tá cansadinho. Ah, tá cansado, a frequência pode cair ou pode aumentar muito, mas ela sai daquele padrão que a gente acompanha. Durante o trabalho de parto, o que acontece? Você tem uma contração forte que para um pouco o sangue para o bebê. Para ter essa parada é como se ele passasse embaixo da piscina, então ele tem que segurar o ar, chegar do outro lado e voltar a respirar. Quando o neném tem uma reserva boa, o que acontece? Eu tenho a contração, parei de mandar sangue, o coraçãozinho cai um pouquinho, mas logo depois ele volta. Quando ele não volta, tem algo errado. Ou se ele volta, demora muito para voltar, tem algo errado. Então a cardiotocografia é um exame barato, muito fidedigno. Então tem coisas na vida que a gente tem que estudar, ver para que serve e ver o benefício estatístico. Então muita gente fala assim, faz muito exame, aumenta o nível de cesárea. Talvez aumente, talvez não aumente, mas uma coisa eu garanto, o resultado final tende a ser satisfatório. A mãe com o filho saudável nos braços. E às vezes pode ser isso que mais importa. Então a gente falou do exame de ultrassom, do Doppler e da cardiotocografia. Durante a avaliação do sofrimento, da evolução do bebê que pode evoluir com sofrimento fetal, o controle da pressão da mãe, o controle da glicemia, o controle do peso, a presença de atividade física fazem com que seu corpo trabalhe melhor e em menos sobrecarga. Isso melhora o resultado da gestação. Hoje em dia a gente é muito programado. Então você sabe que vai engravidar, você vai ter que tomar ácido fólico, porque o ácido fólico melhora a divisão das células e diminui uma coisa que a gente chama de alterações do tubo neural, que são as más formações da coluna. Diminui síndrome de Down também, tá? Usar vitamina D, porque a vitamina D é um hormônio importante, mas não é para tomar por conta própria, gente, porque vitamina D é bom, mas tudo em excesso não é bom também. Tem que comer peixe, carne. Eu sou vegetariano, sou vegano, procura nutricionista, faz a suplementação, mas programe a sua vida. Tem que usar o complemento de vitaminas, porque na gestação a gente tem uma necessidade específica de alguns suplementos, de alguns minerais que precisam estar um pouquinho mais acima para gerar um bom resultado. Evitar anemia, porque imagina, se é o sangue que fornece tudo para o bebê e eu tenho uma taxa de células vermelhas que transportam oxigênio, transportam outras coisas numa taxa menor, o que vai acontecer? O meu bebê também não vai crescer bem. Eu sempre brinco com as pacientes que Deus permite que a gente engravide nas piores situações do mundo. Mas isso não quer dizer que se eu escolhi engravidar, eu não vou ser responsável para me programar.
fazer pesquisa de doenças sexualmente transmissíveis, pesquisa de doenças como hepatite B, hepatite C, sífilis, gonorreia, coisas que pioram e podem dar uma formação para o bebê. Pesquisar toxoplasmose, porque toxoplasmose é uma doença que dá má formação. Pesquisar citomegalo, que é outra doença que dá má formação. Rubéola e coisas que podem passar a placenta e atingir o seu bebê. E no final você tinha a oportunidade de prevenir isso e não escolheu por fazer isso. Então o importante é fazer um bom pré-natal. Para fazer um bom pré-natal você tem que ter no mínimo umas 10 consultas, passar no médico, medir pressão, fazer os ultrassons, que são no mínimo 2 ultrassons, um morfológico e um de 10, 12 semanas e outro com 22 semanas. Se você tem a oportunidade de fazer mais, não tem problema, porque o ultrassom é um som, não é radioatividade, então pode fazer. E pré-natal, né, gente, tem que ir. Olha, tá chovendo, tá sol, tem Covid, não tem Covid, vá ao seu pré-natal. Um pré-natal bem feito é uma boa forma de entregar para a mãe um bebê saudável. Se você gostou, deixa um like, compartilha com os amigos. Qualquer dúvida, só escrever lá embaixo e te vejo no próximo vídeo.